Traí meu marido com meu ex e paguei caro por isso. Meu nome é Laura, e enquanto escrevo isso, estou tentando entender onde tudo começou a desmoronar. Talvez, se eu tivesse percebido antes, se tivesse dado mais valor ao que tinha, as coisas seriam diferentes. Mas, ao invés disso, fiz escolhas que destruíram meu casamento, minha vida, e, em muitos aspectos, a pessoa que eu acreditava ser. Eu me casei com Eduardo há 10 anos. Ele era o tipo de homem que qualquer mulher consideraria o pacote completo, atencioso, dedicado, e com uma paixão por mim que eu achava inabalável. Nosso casamento teve seus altos e baixos, como qualquer outro, mas sempre voltávamos um para o outro. No entanto, à medida que os anos passavam, algo começou a mudar em mim. Não posso culpar Eduardo diretamente, ele sempre foi presente, sempre disposto a dialogar, mas havia algo dentro de mim que estava inquieto. Foi nesse contexto que reencontrei Marcelo, meu antigo namorado da época de faculdade. Nos cruzamos por acaso em um evento de trabalho, e de repente, memórias do passado vieram à tona como um vendaval. Marcelo sempre teve um jeito de me fazer rir, de me lembrar de quem eu era antes de me tornar Laura, a esposa. Conversamos, rimos e trocamos contatos. Eu deveria ter parado ali, mas não parei. Os dias que se seguiram foram uma mistura de nostalgia e adrenalina. Marcelo começou a me enviar mensagens, e no começo, eram inocentes, ou pelo menos eu justificava assim. Falávamos sobre os velhos tempos, sobre a vida, sobre como nossas escolhas nos trouxeram até onde estamos agora. Eu sabia que estava cruzando uma linha, mas ao mesmo tempo, não conseguia parar. Havia algo em Marcelo que me fazia sentir viva de novo, como se eu estivesse revivendo um pedaço do meu passado que ficou inacabado. Quando nos encontramos pela segunda vez, em um café no centro da cidade, a tensão entre nós já era palpável. E foi ali que cometi o erro que mudaria minha vida para sempre. Olhando para trás agora, eu entendo quanto fui fraca, o quanto subestimei o impacto da traição. Um beijo, seguido de outro, e logo estávamos em um hotel, revivendo uma paixão antiga que, na minha mente distorcida, eu acreditava que ainda existia. O que seguiu foi um mês de mentiras. Eu me encontrava com Marcelo às escondidas, inventava desculpas para Eduardo, dizendo que estava ocupada no trabalho ou que ia encontrar amigas. A cada vez que eu olhava para meu marido, uma parte de mim se sentia culpada, mas outra parte se recusava a parar. Eu estava viciada na adrenalina, na sensação de ser desejada novamente por alguém que não era o homem com quem eu compartilhei uma década de vida. Até que tudo desmoronou. Eduardo sempre foi inteligente, atento aos detalhes. E mesmo que eu tentasse esconder, ele começou a perceber as mudanças. Minhas desculpas esfarrapadas, meu distanciamento, o brilho de euforia misturada com culpa nos meus olhos. Ele não disse nada no começo. Eu via que algo o incomodava, mas ele guardava para si. Até que, um dia, ele confrontou a verdade de uma maneira que eu jamais esperava. Eu estava saindo do trabalho quando recebi uma mensagem dele: "Precisamos conversar." Agora. Meu coração disparou. Algo estava errado. Quando cheguei em casa, encontrei Eduardo sentado na sala, com uma expressão que nunca havia visto antes. Ele estava calmo, mas havia uma frieza em seus olhos que me fez gelar por dentro. "Laura, eu sei o que está acontecendo", ele disse, sem rodeios. "Eu sei sobre Marcelo." Minha mente correu a 1000 por hora. Tentei negar, tentei desviar, mas Eduardo era implacável. Ele havia descoberto tudo. Mensagens, ligações, até fotos de nós dois juntos em um restaurante. Eu estava encurralada, e não havia mais como fugir. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse me controlar: "Sinto muito." Foi um erro. Eu não sei o que estava pensando. Mas Eduardo não queria desculpas. Ele não gritou, não bateu a porta ou jogou nada em mim. A reação dele foi muito pior. Ele apenas se levantou, olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Você me destruiu, Laura. E eu vou te fazer sentir a mesma dor." E foi exatamente isso que ele fez. Os dias seguintes foram o início do meu inferno pessoal. Eduardo se fechou completamente para mim,
Não me olhava, não me tocava, mas eu sabia que ele estava planejando algo. Ele era metódico, calculista, e sua vingança não viria de maneira explosiva, mas lenta e dolorosa. Ele começou a manipular nossa vida financeira, movendo o dinheiro das contas conjuntas, trocando senhas e cortando meu acesso a tudo que era nosso. Eu me vi, de repente, dependente de alguém que já não me via mais como parceira, mas como inimiga. A pior parte, no entanto, foi quando ele começou a sair mais. Ele nunca fazia isso antes, mas agora estava fora quase todas as noites. Eu sabia o que estava acontecendo, mesmo que ele não dissesse. Ele estava se vingando de mim da maneira mais cruel possível, me fazendo sentir o peso da traição. E, para completar, ele começou a trazer essas mulheres para casa. Eu ouvia risadas, conversas abafadas e, eventualmente, os sons que me destruíam por dentro. Ele estava me fazendo sentir a mesma dor, o mesmo abandono que eu o fiz sentir. Nossas brigas aumentaram, cada palavra era uma faca cravada mais fundo. Tentei, em algum momento, me redimir, implorar pelo perdão de Eduardo, mas era tarde demais. Ele já estava decidido. Nossa casa se tornou um campo de batalha, e o homem que um dia me amou mais que tudo agora era um estranho que me desprezava com todas as suas forças. A destruição foi completa quando ele me entregou os papéis do divórcio. Eu sabia que chegaria a esse ponto, mas ainda assim, o golpe foi devastador. Ele exigia tudo, a casa, a guarda das crianças, uma parte considerável do meu salário. Eu estava sendo punida por minha traição de todas as maneiras possíveis. No final, o divórcio foi feio. Advogados, brigas, acusações de ambos os lados. Eu perdi a casa, a confiança das pessoas ao meu redor, e principalmente, perdi a chance de reparar o estrago que causei. Olhando para trás agora, vejo o quão estúpida fui, o quanto subestimei o poder destrutivo de uma traição. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria permitido que Marcelo entrasse de novo na minha vida. O que começou como um reencontro inocente terminou com a destruição de um casamento e de duas pessoas que, em algum momento, se amaram profundamente. Hoje, eu vivo com o arrependimento. A dor que causei a Eduardo é algo que nunca poderei apagar, e as cicatrizes que carrego me lembram todos os dias das escolhas erradas que fiz. Ele seguiu em frente, encontrou alguém que, espero, o trate com o amor e respeito que eu não soube dar. Quanto a mim, estou aprendendo a viver com as consequências de minhas ações, mesmo sabendo que o preço da traição é um fardo que sempre carregarei. Fim. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!